A Bíblia é um livro perigoso para... Fique comigo até o final desse vídeo, nós estaremos estudando para quem e por que a Bíblia é um livro perigoso. Roda a vinheta. A Bíblia é um livro perigoso, primeiro para os incrédulos, porque os confunde. Jesus apareceu a primeira vez depois de sua ressurreição aos 10 discípulos, Tomé não estava reunido. Quando Tomé chegou, os discípulos disseram, Jesus ressuscitou e apareceu entre nós. E Tomé disse, só vou crer se eu colocar o dedo nas feridas dele. Então João capítulo 20, versículo 27, Jesus se apresenta agora aos 11 e olha para Tomé e diz, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê aqui com a tua mão e chega a tua mão e põe também no meu lado. E aí Jesus fala para ele, e não seja incrédulo, mas crente. Em Mateus capítulo 13, versículo 58, diz a Bíblia que Jesus estava na sua pátria e muitos olhavam para ele e diziam, mas esse aí não é o filho de Maria? Esse não é o filho de José? Os irmãos deles não vivem entre nós? E no versículo 58 diz, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. A incredulidade deles impossibilitou Jesus de operar grandes milagres na sua pátria. Em Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6 diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o homem que duvida ou a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Isso, em primeiro lugar, a Bíblia é um livro perigoso para os incrédulos. Segundo lugar, a Bíblia é um livro perigoso para os hipócritas, porque os desmascara. O que é hipócrita? É aquele que dissimula sua verdadeira personalidade, finge ter crença, virtudes, ideias, sentimentos que na verdade ele não possui. Falando nisso, nós temos um vídeo aqui no canal sobre julgamento hipócrita. Vou deixar na tela final. Quando você terminar de assistir esse vídeo, você pode entrar lá para você entender o que é um julgamento hipócrita. Também nós temos um vídeo aqui no canal explicando a diferença de caráter e personalidade. Também é muito importante. Então entra lá, vou deixar na página final. É só você clicar em cima e você vai ser direcionado para esses dois vídeos, né? Então vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5. Jesus está falando, não julgueis para que não sejais julgados. Jesus não está condenando simplesmente aqui o julgamento. Ele está condenando aqui o julgamento hipócrita. Olha o que ele diz, porque com o juízo com que julgareis, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que tu reparas o argueiro no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu? Olha o que Jesus diz, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no seu? Olha o que o Senhor diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidará de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus não está condenando simplesmente o julgamento aqui. Ele está condenando aqui o julgamento hipócrita, que é ter uma trave no seu olho e querer tirar o argueiro do olho do seu irmão. Então por isso que a Bíblia é um livro perigoso, porque desmascara a hipocrisia e o hipócrita. E em terceiro lugar, a Bíblia é um livro perigoso para os pecadores, porque os condena. A Bíblia condena a prática do pecado. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então o que João está dizendo aqui a respeito da prática do pecado? É aquele que conhece a verdade, mas decidiu levar uma vida pecaminosa. E como o texto diz, para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em João capítulo 8, versículo 34, diz assim, respondeu Jesus dizendo, em verdade vos digo, que aquele que comete pecado é servo do pecado. Aquele que leva uma vida pecaminosa, ele se torna escravo do pecado. É uma prática contínua, é isso que a Bíblia condena. Se nós olharmos, todos nós pecamos, todos nós temos erro, mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E em quarto lugar, a Bíblia é um livro perigoso para o mundo, porque os denuncia. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É
Claro que a Bíblia está condenando o sistema do mundo, ou seja, o sistema que é dirigido, direcionado por Satanás, que a Bíblia o chama de príncipe deste século. Olha o que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 19. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Jesus está ensinando aqui que aquele que agora é escolhido por Deus, ele vai sempre aborrecer o mundo, e assim também o mundo vai lhe aborrecer. E aí nós vemos a autenticidade daquele que é homem e mulher de Deus. Ele não é amigo do mundo, ele não pode ser amigo do mundo. Porque a palavra do Senhor diz em Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Infelizmente, o diabo tem um certo controle sobre o mundo. Ele só não tem um controle total por causa da igreja que ainda está neste mundo. E aquele que obedece à palavra de Deus sabe que ele tem que se opor ao mundo, se opor ao sistema mundano, se opor às mentiras, se opor à vaidade, se opor a tantas coisas erradas que a Bíblia condena, porque não somos mais deste mundo. Nós estamos aqui, mas estamos aqui de passagem. Por isso que a Bíblia é perigosa para o mundo, porque condena as suas práticas. A Bíblia é um livro perigoso, em quinto lugar, para as falsas religiões, porque as contradiz. Mateus capítulo 24, versículo 11, Jesus disse: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 13, 22 diz: porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, falsos sinais e prodígios, e eles enganarão a muito, se possível até os escolhidos. Mas a Bíblia, ela vai expor, a Bíblia vai contradizer os falsos profetas, os falsos ensinadores. Por que nós temos visto nos dias de hoje a apostasia? Por que nós temos visto hoje falsos profetas? E cada vez mais, porque o povo deixou de ler a Bíblia. A partir do momento que você lê a Bíblia vai revelar o que é verdadeiro e o que é falso. E aqui nós precisamos entender que para que você saiba o que é falso, em primeiro lugar, você precisa saber o que é verdadeiro. E como que você vai conhecer o verdadeiro? Lendo e meditando a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você não é mais enganado. Quando você começa a meditar na palavra de Deus, as pessoas não conseguem te manipular. Por que o mundo é manipulado? Porque não lê Bíblia. Por que muitas pessoas que não são evangélicas são manipuladas? Porque não lê Bíblia. Por que muitas pessoas estão em grandes templos aí, que fazem tantas coisas, porém são enganados dia após dia? Porque deixaram de ler a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela vai contradizer as falsas religiões. Mas para saber qual é falsa e qual é verdadeira, a Bíblia vai te dar direcionamento e vai te mostrar o que é certo ou o que é errado. E em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, Paulo diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E Paulo vai dizer que até mesmo Satanás se transfigura em anjo de luz. Por isso que para você saber o que é certo, o que é verdadeiro, você precisa ler a Bíblia. Quando você ter a prática da leitura da Bíblia, você não vai ser mais enganado. É por isso que o diabo tenta ofuscar essa verdade. É por isso que o diabo tenta criar meios e maneiras para que você não leia a Bíblia. Porque a partir do momento que você não lê a Bíblia, você será uma pessoa manipulada. Ou seja, você vai ir porque as pessoas estão falando alguma coisa e não pelo que a palavra de Deus diz. É por isso que Paulo diz que nos últimos dias nós deveríamos ter um certo cuidado, porque o aumento da apostasia também iria aumentar os falsos profetas, os falsos ensinadores, as falsas religiões. E como nós vamos descobrir? Quando nós meditamos na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia é um livro perigoso para as falsas religiões, porque os contradiz. Em terceiro lugar, e não menos importante, a Bíblia é um livro perigoso para Satanás, porque o acusa. E ele, sabendo disso, faz com que as pessoas não tenham o hábito de ler a Bíblia, porque é na palavra de Deus que está já decretado e determinado o seu final. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus disse: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele prefere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então o diabo, ele consegue manipular as pessoas, e uma das maneiras que ele manipula as pessoas é fazendo com que elas se tornem iguaizinho a ele, mentirosos.
homicidas e outras coisas mais. E Jesus estava aqui desmascarando os fariseus, desmascarando um povo que estava ali dizendo: nós também somos filhos de Abraão, mas as atitudes deles não era a mesma atitude que Abraão teve, não. As atitudes dele assemelhavam-se ao seu pai, onde a Bíblia diz que ele é o próprio diabo, Satanás. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então Paulo classifica aqui o diabo ou Satanás como o príncipe desse século e como Deus deste século. E aí nós vemos por que a Bíblia é um livro perigoso para Satanás, porque o acusa e o condena, o sentencia. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 2 diz: e ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E em Romanos capítulo 16, versículo 20, Paulo diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de seus pés. Apocalipse 20, 10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Por isso que a Bíblia condena, a Bíblia já está trazendo uma condenação ao diabo, a Satanás, e é por isso que ele tenta impedir as pessoas de ler a Bíblia. Por isso que a Bíblia é um livro perigoso para Satanás, porque o acusa e o condena. O seu final já está escrito, o seu final será derrota, e é por isso que ele luta constantemente, para nós não lermos a Bíblia e não falarmos com Deus, não temos comunhão com Deus. Ele quer sim, como o tempo está chegando ao final, levar o máximo de pessoas com ele, o máximo de seguidores que sigam a sua doutrina, que sigam os seus ensinos, que vivam uma vida perversa, uma vida segundo as suas próprias concupiscências. Por isso que os seus adeptos não lê Bíblia, por isso que os seus adeptos fogem da leitura da Bíblia ou do estudo bíblico. É por isso que a Bíblia é um livro perigoso para Satanás. Então, só recapitulando, a Bíblia é um livro perigoso para os incrédulos, porque os confunde. A Bíblia é um livro perigoso para os hipócritas, porque os desmascara. A Bíblia é um livro perigoso para os pecadores, porque os condena. A Bíblia é um livro perigoso para o mundo, porque os denuncia. A Bíblia é um livro perigoso para as falsas religiões, porque as contradiz. E em último lugar, a Bíblia é um livro perigoso para Satanás, porque ele lhe acusa. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando. Compartilhe esse vídeo aí. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e não deixe de assistir agora Julgamento Hipócrita. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.